Caros internautas, estamos retornando com a segunda edição do programa Partilhando Caminhos. Eu estou aqui hoje entrevistando, conversando, batendo um papo com a professora doutora Ângela Maria Costa, ela que é graduada em Pedagogia, mestre em Educação e doutora em Educação. Agora, professora, nós vamos falar um pouco sobre a sua atuação profissional, sobre a sua formação, sobre a atuação profissional concomitante a essa formação, que eu acho que o processo de educação ele se identifica com a própria vida, né? Eu acho que nunca nós estamos totalmente completos. Nós somos perfectíveis, temos condições de aperfeiçoar sempre. Perfeitos acho que é só Deus, né? E a cada dia nós vamos nos aperfeiçoando. Eu gostaria que a senhora partilhasse sobre as suas produções acadêmicas, sobre as suas frentes de trabalho, sobre as suas pesquisas na atualidade. O que a professora Ângela, a acadêmica, professora, pesquisadora, tem realizado e contribuído aí socialmente com a produção do conhecimento? Eu costumo dizer que se a gente tiver que fazer um histórico no Brasil da educação infantil, eu vou estar no meio. Por quê? Quando eu vim para Campo Grande, eu casei no Rio de Janeiro e vim embora para cá. Fiz a pedagogia aqui. Eu cursei pedagogia na antiga FUCMAT. E engraçado porque eu fiz esse curso de pedagogia, não é porque eu não sabia direito. Eu ia fazer um curso superior, tinha filhos pequenos e lá eu para pedagogia, porque eu era professora no Rio e aqui eu não trabalhava. Mas o que aconteceu? Aí quando eu terminei pedagogia, eu abri uma escola. Imediatamente, chamava-se EDEP, Escola de Desenvolvimento da Personalidade Infantil. Era um nome até, ele já queria mostrar que era diferenciado. Por quê? Porque a gente via muita escola assim, o Tio Patinhas, Escola da Mônica, né? Tinha o Pequenópolis, tinha assim nomes de fantasias, entendeu? Como se a criança fosse aquilo. Para mim já não era. Naquela época, era na década de 70. Final da década de 70. Então a gente procurou fazer uma escola totalmente diferenciada e eu tenho muitos ex-alunos, porque nós abrimos em 76, fechamos em 84. Muitos ex-alunos falaram assim, professora, que pena, né? Porque a gente não viu mais igual. E era realmente uma escola onde todos se preocupavam com a criança. Uma escola que tratava a criança de uma forma peculiar. Peculiar. Era aquele respeito ao trabalho com a criança. E era um trabalho, assim, com muito amor. E eu lembro, então... Porque, professora, parece-me que tem alguns trabalhos nesse sentido que ele se preocupa com uma certa infantilização que acaba sendo um pouco, eu vou exagerar aqui, quase que patológico. Lógico que sim, Agora, o pior é que a gente vê que não digo não se podem, mas a maioria das escolas privadas, elas estão preparadas para satisfazer o pai. É a grande diferença. Então, quando você está só preparado para poder satisfazer o pai, você não pode ter uma educação de qualidade. Eu não acredito nisso. Porque quando a gente respeita a criança e conhece o desenvolvimento da criança, a gente jamais vai fazer com que ela faça uma coisa que não seja daquela idade. E o que está acontecendo hoje é isso. Né? Eu acho que a senhora conhece muito mais, talvez, de educação do que eu, mas Aristóteles, ele tem 3 ideias que ele considera fundamentais ali no processo educativo, que ele falava a questão de considerar a natureza do aluno, a formação de novos e bons hábitos e automaticamente viria o aprimoramento da razão. Mas claro, Aristóteles ele falava isso que ele estava ali com um grupo bem reduzido de discípulos. Era quase como uma educação personalística. Esse seu projeto da não sei se era pré-escola na época, era pré-escola. Era pré-escola. Hoje se chama educação infantil, mas na época era pré-escola. Me parece que tinha essa preocupação bastante personalista. Sim. A gente naquela época pensava assim, no desenvolvimento da personalidade infantil, quer dizer, que existe um momento, e isso é verdade, quer dizer, a infância é o período onde o homem se desenvolve de uma tal forma que nunca mais vai acontecer. De 0 a 3 anos, a criança sai
de se arrastar, ela é uma totalmente dependente de outro, para começar a andar, a falar, se comunicar. É um desenvolvimento que nunca mais vai acontecer. A psicanálise, nesse sentido, ela acaba sendo até bastante determinista, né? Ela Sim. diz, olha, do 0 aos 7 Sim. anos, a criança copia papai e mamãe, o ambiente, e depois ela vai reproduzir aquilo ali. E Imagina de 0 a 3. É uma coisa tão séria. E que eu tenho... Aí, bom, mas deixa eu voltar lá. Quando eu abri a escola, eu vi o seguinte: aconteceu o primeiro Congresso Nacional da Organização Mundial da Educação Pré-Escolar no Rio de Janeiro. Eu falei, eu vou lá, porque ninguém sabe o que é pré-escola. Naquela época ninguém sabia o que era pré-escola. Aí eu fui para esse congresso e conheci a Organização Mundial de Educação Pré-Escolar, que era o que a gente tinha de referência em educação pré-escolar. E naquela época eu trouxe para Campo Grande. Eu falei, poxa, que legal, vou levar para lá. E eu não fiz só para minha escola, então eu trouxe para Campo Grande a OMEP. E aí quando eu falo que eu sou histórica, porque a OMEP hoje as pessoas conhecem a OMEP, né? Tem muitos trabalhos da OMEP. você acabou sendo pioneira. Acabei sendo pioneira. Pioneira nessa iniciativa Na educação de trazer... pré-escolar, por isso que eu estou te falando, na história da educação pré-escolar não tem como me tirar, porque quando eu trouxe a OMEP para cá, não podia nem trazer, porque Cuiabá era a capital e não tinha OMEP. E eu então consegui fazer uma associação ligada ao Comitê Nacional no Rio de Janeiro. Então esse já é um fato que nós caminhamos... Não é à toa que na atualidade a senhora é coordenadora da Aliança pela Infância. Aí vem a Aliança pela Infância. Bom, a OMEP, então, o que eu fiz com a OMEP? Foi muito engraçado, porque quando a gente olha para trás, que a gente vai vendo que fez história, a gente vai fazendo sem saber, né? Na época eu tinha que formar uma diretoria da OMEP, e nós tínhamos 2 vereadoras em Campo Grande. Esse foi o fato de eu ter convidado as 2 para participar da minha diretoria. E era Marisa Serrano e Nelly Baixa. Então eu era presidente da OMEP, a Marisa Serrano, minha vice, e a Nelly Baixa fazia parte da diretoria. Assim como a Maria da Glória Barcelos, que é presidente do Sindicato de Escolas Privadas, a Maria Ângela, que é minha irmã, outras pessoas fizeram parte dessa diretoria. É interessante isso, nós resgatarmos a história dos profissionais que atuaram na educação neste estado, que consequentemente contribuíram para a educação do Brasil. E nem era dividido ainda, era Mato Grosso mesmo, né? Nós fazíamos parte da Associação Campo-Grandense da OMEP, né? Então isso aí me trouxe assim uma busca muito grande. A minha preocupação era assim, gente, o que a gente vai fazer com essa criança, não é? Então isso foi muito bom, muito rico. Então, como é que surge a aliança? Aí vamos trabalhar, saí da OMEP, fechei escola, entrei na Universidade Federal, na área de educação infantil. Quando chegou em 2008, já tinha feito meu doutorado na PUC, né? Sempre trabalhando com formação de professores de educação infantil, aconteceu um fato que me levou a buscar a Aliança pela Infância. Então tá ok. Nós vamos dar um pequeno intervalo, professora Ângela, e nós retornamos depois falando desse período da aliança e também uma outra questão que eu quero abordar logo após o nosso intervalo é a questão da sua presença no Conselho Municipal de Educação, porque é um olhar da academia atuando conjuntamente com as políticas públicas municipais. Aguardamos vocês depois do nosso intervalo.